O Enem de 2025 vai ser o mais difícil da história, ao menos é isso que muitas pessoas estão falando. Tudo pelo fato de que o Enem de 2024 foi muito difícil. E eu fiz uma análise em cima disso, das últimas provas, dos últimos comentários, e eu vou falar para você, para que assim você possa se preparar da melhor maneira para o Enem de 2025 e não cair nas balelas da internet. Uma coisa que vocês precisam perceber, se vocês não notaram ainda, é que sempre que passa uma prova do Enem, chovem conteúdos na internet dizendo que esse foi o Enem mais difícil da história. Isso aconteceu no Enem de 2021, também em 2022, e em 2023 não foi diferente, e agora em 2024 se repetiu mais uma vez. E eu não estou dizendo aqui que o Enem de 2024 não foi difícil, que de 2022 não foi difícil, muito pelo contrário. De fato, eu achei a avaliação de 2024 mais complexa, tanto no primeiro dia como no segundo dia, principalmente no segundo, porque a gente teve uma prova de matemática que, de um modo geral, ela trouxe poucos exercícios considerados de nível fácil, muitos de nível médio, o que tornou ela uma prova mais trabalhosa, mais extensa. Isso ainda sem considerar a prova de natureza, que também veio mais difícil. Então, como você tem duas avaliações complexas em um mesmo dia, você tem pouco tempo para resolver, de fato ela se torna uma avaliação demasiadamente difícil de ser resolvida. Então sim, eu concordo com esses apontamentos de que a prova de 2024 foi pelo menos mais difícil que as duas aplicações de 2023, principalmente a aplicação PPL de 2023, que foi considerada tranquila por muitas pessoas. Só que a partir disso, muitos professores, muitos criadores de conteúdo educacional na internet sempre criam uma narrativa após terminar uma avaliação de que a próxima vai ser muito mais difícil, porque eles falam o seguinte: se 2023 para 2024 dificultou mais, a tendência é que 2025 seja mais difícil. Então, muitos criadores de conteúdo utilizam dessa narrativa logo após encerrar um exame. E isso tem muita estratégia, tem muito contexto por trás. Inclusive, tem um grande pensador, um grande filósofo que trata a respeito de algo semelhante a isso. Segundo Michel Foucault, o poder se manifesta não apenas por meio da força, mas pela criação de discursos que moldam as expectativas das pessoas. Então, ao sugerir que a próxima prova será mais difícil, que é o que muitas pessoas falam, é estabelecida uma narrativa que mantém os alunos em constante estado de alerta, um tipo de vigilância interna. Isso se alinha também muito com essa ideia do Foucault sobre o panoptismo, onde as pessoas se comportam de maneira desejada por acreditarem estar sob controle ou risco. Então, o que eu quero dizer a partir disso, a partir desse pensamento, dessa reflexão do Foucault? Que quando uma pessoa, quando um criador de conteúdo que tem um grande alcance fala que a próxima prova vai ser mais difícil, vai ser mais complexa, ele acaba criando dentro das pessoas que acompanham ele cria de fato um sentido de alerta, uma necessidade de busca de mais estudo, de mais dedicação por parte desses alunos para a próxima avaliação. Então, essa estratégia, ela não é besta, ela não é boba, assim. Ela é muito direcionada, porque assim eles mantêm os alunos engajados. Porque, por exemplo, se o criador de conteúdo pega e fala para você, a próxima prova vai ser mais fácil, querendo ou não, a maioria dos alunos vai dar uma relaxada e já não vai se dedicar tanto. Mas agora, como muitos criam a narrativa de que a próxima prova vai ser mais difícil, isso cria um estado de alerta, uma necessidade de dedicação e de estudo, para assim a pessoa continuar em alerta se preparando para a próxima prova, porque ela tem essa crença de que vai ser mais difícil. E a partir disso, se ele está preocupado, se ele tem medo de que a próxima prova vai ser mais difícil, ele fica mais propenso a fazer uma aquisição de, por exemplo, alguma solução para isso. Então, seja, por exemplo, um curso, uma mentoria, uma plataforma, e a estratégia está justamente nisso. Se eles falam que a próxima prova vai ser mais difícil, mais pessoas vão querer resolver esse problema, se dedicar mais para a próxima prova que vai ser mais difícil, e assim eles vão fazer a aquisição do produto que muitos criadores de conteúdo vendem, seja uma plataforma, um curso, uma mentoria ou qualquer outra coisa. Então a estratégia por trás é justamente essa. E eu não estou dizendo aqui que isso é errado, não estou dizendo aqui que todo mundo faz isso ou que tal criador de conteúdo faz. Tem muitos na internet que fazem, não vou citar nomes, mas
muitos de fato fazem isso. E eu não estou dizendo que isso é errado. Isso vai, na verdade, da perspectiva de cada um. Eu considero sim que é uma estratégia válida. Eu particularmente não gosto de utilizar, mas é uma estratégia que muitas pessoas fazem uso. Então, quando você vê que a próxima prova vai ser mais difícil, segundo a visão de algumas pessoas, não é que de fato ela vai ser mais difícil, mas sim que isso por muitos é utilizado como uma estratégia de venda apenas para conseguir lucrar em cima dos estudantes. Mas a realidade é que a gente sabe que enquanto a prova do Enem não for alterada, a gente sabe que provavelmente lá em 2027 a prova do Enem vai passar por algumas mudanças devido ao novo ensino médio. Então, quando em 2027 a gente vai ter as primeiras turmas formadas de acordo com o novo ensino médio, a expectativa é que lá a prova de fato seja reestruturada. Mas enquanto isso não acontecer, a gente não vai ter uma mudança da prova. Então, se a gente não vai ter uma mudança da prova, ela vai continuar da mesma maneira. Obviamente que a gente sempre tem um pouco de diferença de níveis de provas. Por exemplo, 2023 foi um pouquinho mais fácil que 2024. Mas fora isso, a gente não vai ter uma grande mudança estrutural, dizer que, por exemplo, em 2025 vai ser muito mais difícil, que você praticamente não vai conseguir resolver. E na verdade, se você pegar, por exemplo, os dados divulgados pelo Ministério da Educação através dos microdados, inclusive o professor Fredão, ele também traz já um pouco desses dados por meio dos seus formulários e tudo mais, nós temos cada vez mais pessoas que ficam próximas dos 180 acertos. Antigamente, pouquíssimas pessoas conseguiam isso, mas nos últimos anos, isso tem se tornado cada vez mais frequente, mais pessoas estão conseguindo ultrapassar a marca dos 170 acertos e ficando próximos aos 180 acertos. Inclusive, eu arrisco a dizer que se o Enem se perpetuasse assim por mais alguns anos, por exemplo, fosse, por exemplo, até 2030, nesse mesmo formato, eu tenho plena convicção de que muitas pessoas conseguiriam, de fato, alcançar os 180 acertos, porque o padrão de prova é sempre o mesmo, os conteúdos que eles serão cobrados também são semelhantes, logo, se a pessoa estudar muito aquilo por muito tempo, ela tem uma tendência bem grande de conseguir os 180 acertos. Tanto é que muitas pessoas têm ficado cada vez mais próximas disso. Mas como provavelmente vai ser mudado em 2027, possivelmente isso não vai acontecer em larga escala. Mas é aquele negócio, se o Enem não fosse alterado, isso poderia acontecer com uma grande frequência. Então não é que a prova está ficando mais fácil ou mais difícil, é que as pessoas estão se preparando cada vez mais. Mas a prova, ela sempre mantém o mesmo nível. Então, de um modo geral, não precisa se preocupar de que o Enem de 2025 vai ser mais difícil ou não. Na verdade, ele vai manter o mesmo nível, porque a prova não vai ser alterada. Mas agora, por exemplo, se você quer de fato alcançar o seu sonho da aprovação, entrar na faculdade com o Enem de 2025, o que você precisa se concentrar, na verdade, é entender esse modelo de prova agora e buscar facilitar, porque, por exemplo, você pode conseguir mais de 800 pontos sem ter que gabaritar a prova. Você pode fazer, por exemplo, 28 acertos, sabendo o que é importante de verdade, te dar mais nota na prova e assim conseguir mais de 800 pontos. E é justamente isso que eu vou ensinar para você lá no Potência Matemática. No Potência Matemática, você vai encontrar um curso focado em você aprender o que é importante de verdade, sem enrolação, para você economizar o seu tempo. Tem muita coisa da matemática do ensino médio que você não usa na prova do Enem, por causa das habilidades. E lá no Potência Matemática, você vai aprender exatamente o que você precisa para economizar o seu tempo, porque você não tem só matemática para aprender, você tem várias outras matérias. Por isso, a gente busca fazer você aprender mais com menos tempo. E além disso, você tem simulados mensais com questões inéditas para treinar o seu conhecimento. Também tem um grupo exclusivo comigo para tirar todas as suas dúvidas de matemática e muitas outras coisas para fazer você facilitar a prova de matemática do Enem de uma forma simples e direta. Então você pode sair do zero que nem os nossos alunos e também conseguir gabaritar a prova que nem os nossos alunos. Tudo isso você consegue com a Potência Matemática e dessa forma você fica muito mais perto de alcançar o seu sonho com os nossos alunos. Então aproveite a nossa Black Friday. Por menos de R$ 11 por mês, você tem acesso a tudo isso ou R$ 107 à vista. Aproveita essa grande oportunidade, não perde o seu tempo, porque o Enem de 2025 não vai ser mais difícil. Com a Potência Matemática ele vai ser mais fácil para você. Então garanta agora a sua vaga. O link está na descrição e também no comentário fixado. Então é isso, pessoal. Espero que todos tenham gostado. Fiquem tranquilos que a próxima prova ela não vai ser mais complexa, ela vai manter o mesmo nível e eu tenho certeza que você vai conseguir alcançar o seu sonho. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que assistiram. Um forte abraço, valeu e até a próxima.